cumpre ressaltar a proposta em trâmite no Senado Federal, para permitir que as Forças Armadas ofereçam uma carreira baseada em serviços e vocações, não seja influenciada pelo fervor das disputas políticas. A proposta visa que os quadros da ativa não pratiquem o proselitismo político nos quartéis. Essa medida não tem como forma depreciar a carreira militar. Ao contrário, visa fortalecê-la como carreira de Estado, preservando seus pilares fundamentais, a hierarquia e a disciplina. Com muito trabalho e capacitação profissional e competência, as Forças Armadas apresentam os resultados de um esforço conjunto, muitas vezes silente e anônimo, em benefício do povo brasileiro. Foi dessa forma que o Ministério da Defesa, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica atuaram em 2023 e se mantém com o mesmo ímpeto e entusiasmo nesse ano. Ele fez um comentário sobre a questão da democracia, tão falada nesses últimos 1 ano e meio, defesa da democracia, enfim, toda esse teatro que se formou em torno do 8 de janeiro e todos os outros assuntos e tudo. Eu queria dizer que eu tenho 49 anos, vou fazer 49 anos. Sempre tive, quando jovem, grande admiração, curiosidade, proximidade com as Forças Armadas. Alguns na família da minha mãe, muitos militares, um deles, inclusive, de conhecimento, tenho certeza, dos oficiais mais antigos aqui, especialmente do Exército. O general foi comandante militar do Sudeste, meu tio-avô, general Aquino. Portanto, não há aqui da minha parte, ao contrário até, talvez de alguns também parlamentares da esquerda, nenhuma questão genética ou fundamental ou ideológica contra as Forças Armadas. Muito pelo contrário. Sempre fui um entusiasta e, como ministro do presidente Bolsonaro, procurei, desde o início do governo, fazer tudo que podia, estava ao meu alcance, para prestigiar as Forças Armadas, em especial a Marinha. Eu não tenho vergonha nenhuma em ter sido colega, aliás, tenho muito orgulho, do general Heleno, do almirante Garnier. Eu tenho vergonha daquele general, Dutra, que enganou os brasileiros, emboscou os brasileiros, e fez aquele papelão, e depois se orgulhou, dizendo que tinha falado com o Lula no telefone, que a gente enganou eles e nós enfiamos. Esse sim eu tenho vergonha, aliás, muita vergonha. E eu tenho certeza que os militares, sobretudo oficiais subalternos, oficiais superiores, também se envergonham muito disso que está passando. Eu converso muito com oficiais da Marinha, capitães, mariguerra, fragata, coronéis do Exército. Aliás, tem um coronel do Exército trabalhando comigo, tanto que prova que não tem nenhum problema umbilical genético com as Forças Armadas. Muito pelo contrário. Eu tenho problema com o que aconteceu, com a postura. E cito esse general Dutra, que é uma vergonha para as Forças Armadas, inclusive um general ter chegado a esse ponto da hierarquia e ter uma atitude vergonhosa como essa. A utilização das Forças Armadas para serviços sociais. E que me parece, nos 2 anos e meio que eu estive à frente do Ministério, tive a oportunidade de conviver muito com as 3 forças, Aeronáutica, Marinha e Exército. Uma obsessão absoluta com essas questões, tratamento dentário, plantio de árvore, entrega de cesta básica, e uma aversão absoluta à utilização do que o nome diz, Forças Armadas. E eu digo isso com absoluta, ao contrário de muitos que dão opiniões em tese, nós presenciamos, meu caro ministro Múcio, o custo absurdo de todo esse teatro de utilização de GLOs e a baixíssima efetividade. Baixíssima, baixíssima. Me lembro que na Operação Verde Brasil 2, os dados que eram apresentados, aliás, me parece muito essa peça de marketing que aqui está, trocentas mil apreensões e tudo, isso eram dados do IBAMA e do ICMBio. Quem fazia as apreensões, as operações, era o IBAMA e o ICMBio. Aliás, essas operações só tomaram força quando chegou a Força Nacional, que, desculpe o termo, ia para o pau contra os garimpeiros. Essa questão orçamentária, com todo respeito, meu caro ministro Múcio, a quem eu prezo demais, não é o cerne da questão. É uma questão de conceito. Para que nós estamos pagando uma Forças Armadas que consome 170 ou 190, eu não sei qual é o orçamento esse ano, mas é quase na casa dos 200 bilhões? Para quê? Como disse bem o Luiz Felipe.
Operações na fronteira, eu estava lendo aqui, eu tomei o cuidado de folhear todas essas páginas aqui. As operações Ágata, isso, aquilo. Um efetivo dos 360 mil homens das Forças Armadas. Com qual resultado? 3 semanas de Operação Verão da Polícia Militar de São Paulo no litoral de Santos angariou mais resultado do que todas essas operações juntas. Eu somei aqui os resultados. Centenas e centenas de milhões de reais. Para quê? Ter metralhadora, helicóptero e tudo para distribuir cesta básica, a Legião da Boa Vontade faz isso com muito mais eficiência e muito mais barato. Acho que é uma questão aqui, meu caro ministro Múcio, de discutirmos de fato para onde vai o dinheiro do contribuinte dentro desse gigantesco orçamento das Forças Armadas. Eu não me alinho, desculpe, meu caro Cajado, meu querido Luiz Felipe, com essa fala, não, precisamos de mais orçamento das Forças Armadas. Negativo. Negativo. Nem PEC, nem coisa nenhuma. Enquanto for esse nível de ineficiência e de aversão às operações de efetividade, sem desmerecer essas sociais, mas acho que há outros que fazem a muito mais barato e com muito mais eficiência. Se for para fazer isso, distribuir cesta básica, tratamento dentário, plantar árvore, tem gente que faz isso muito mais barato. Num país com essa dimensão continental das suas fronteiras, como foi bem colocado ali, nós precisamos, efetivamente, de que essas questões sejam tratadas de outra forma. A minha relação de amizade com você é absolutamente imune à sua desinformação sobre as Forças Armadas brasileiras. Na realidade, os trabalhos que nós prestamos ao governo brasileiro. As cestas básicas que nós distribuímos, 53 mil, a um custo altíssimo, mobilizando todas as 3 forças, é porque não apareceu ninguém para levar. Ninguém tinha um helicóptero, ninguém tinha um avião. A mesma ênfase que você dá nos seus questionamentos, os ministérios de ação social davam também precisando de ajuda, porque tinha gente precisando de ajuda. Nós fomos servir ao governo. Eu respondi a um colega nosso aqui que nós temos as nossas guerras internas e as Forças Armadas precisam ajudar o país nas nossas guerras internas. Guerra não é só matar, não é só atirar, não é só enfrentar no corpo a corpo. Nós enfrentamos os traficantes, os nossos vizinhos têm uma profusão de produção de cocaína aqui, somos nós que enfrentamos. Essa GLO que você diz que é um custo elevadíssimo, a GLO foi votada aqui, Ricardo. Vocês podem tirar no momento que vocês desejarem. Garantia da lei e da ordem, o governo já usou 173 vezes. Infelizmente, nós somos enganchados no passado. Eu aprendi na minha juventude, quando eu tinha 49 anos, igual você, que o Brasil tinha um grande futuro pela frente. E tem horas que eu acho que nós temos um grande passado pela frente. E nos enganchamos nele e deixamos de fazer proposituras que nos tire disso, que construa os projetos. Todos os projetos estão em curso. Todos os oficiais estão mobilizados. Esse custo alto que você falou aí é porque, no percentual, nós temos apenas 1,1 de investimento. Então, o nosso custo fixo vai lá para cima. Você quer ver quanto nós evoluímos? De 80 para cá, 50% da frota da Marinha foi arquivada. Nessa embalagem, quando chegar em 2030, a gente tem marinheiro, mas não tem navio. Brigadeiro Damasceno vai dizer quantos aviões nossos pararam por falta de manutenção e por envelhecimento. Nós estamos defasados em relação ao resto do mundo. Evidentemente que eu queria que vocês nos ajudassem. Essas PECs, nós poderemos cruzar os braços. Nós estamos vivendo um momento novo. Esse 8 de janeiro foi um divisor d'água. Você não teve uma declaração de nenhum general, de nenhum militar com relação ao 8 de janeiro. Se nós debitamos o golpe de 64 às Forças Armadas, nós creditamos não ter tido um golpe em 2022 às Forças Armadas. Nós podemos ter tido jogadores indisciplinados num time disciplinado. E os jogadores indisciplinados foram detectados agora. E nós queremos que eles sejam punidos, porque nós não queremos ficar com a peste da suspeição. As Forças Armadas passaram incólume. Eu passei o ano inteiro recebendo crítica da imprensa, de alguns políticos, de alguns companheiros seus, porque eu dizia que as Forças Armadas não tiveram nada. Graças a Deus,
depois dessas últimas delações que surgiram em janeiro, que deu CPF aos suspeitos e tirou o CNPJ das forças, nós podemos estar aqui olhando para os senhores com altivez e dizendo que precisamos nos juntar. O que eu estou pedindo aqui não é só para este governo, são para os próximos governos. Nós temos que zelar por esse país. Nós não podemos ficar enganchados no passado. Vamos discutir o passado, vamos respeitar, vamos reabrir as discussões. O Ministério da Defesa concorda com tudo que seja conversado, acordado e negociado. Mas nós temos que dar prioridade às nossas necessidades. E vou contar com sua inteligência. Vou precisar que você nos escute mais. Vou precisar que você veja as coisas que nós estamos fazendo. As nossas frentes de trabalho, todos absolutamente envolvidos. Esses homens aqui são verdadeiros generais, como diz a palavra, lutando para manter o ânimo dessa turma.